Queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no canal A Luz da Verdade para o Mundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, Pai querido, Pai da eternidade, agradecidos somos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa, nos dá sabedoria para entender agora a Tua palavra. Perdoa nossos pecados, abençoa todos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, dê o seu like, manda o seu comentário. Assim o YouTube vai nos ajudar a levar essa mensagem. O YouTube vai indicar a mais pessoas para assistir esse vídeo. É de grande importância você se inscrever, mandar o seu like e mandar o seu comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E você que é inscrito, agradecido sou por você se inscrever nesse canal e participar conosco. Louvado seja Deus. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso tema hoje é muito importante. O tema é 4 coisas que vamos levar para o céu. E uma delas, pouco a Igreja Adventista tem pregado. 4 coisas vamos levar para o céu. E uma delas, pouco a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado. Eu vou citar aqui as 4 coisas que vamos levar para o céu. Vamos ler Bíblia e Espírito de Profecia e vamos entender uma dessas coisas que vamos levar para o céu, que é muito importante em nossas vidas. A primeira coisa que vamos levar para o céu, meu amigo e meu irmão, é o nosso fôlego de vida, que é o nosso espírito. Esse fôlego de vida vai voltar para Deus e Deus vai nos dar de volta na volta de Cristo Jesus. Essa é uma das coisas que vamos levar para o céu. Outra coisa que vamos levar para o céu é a nossa estatura, nosso tamanho. Se eu tenho 1,75 m hoje, eu vou para o céu com esse tamanho. E lá, gradativamente, eu vou crescer e chegar numa estatura perfeita, como foi criado o homem ali, Adão, no Éden, e colocado. Então, essa é a segunda coisa que vou levar para o céu. A terceira coisa que vou levar para o céu é o meu conhecimento. O conhecimento que eu tenho, a luz que eu recebo e a luz que eu procuro buscar, essa luz, esse conhecimento, eu vou levar para o céu. Se você tem um conhecimento grande ou eu um pouco conhecimento, não tem diferença. Vamos levar junto, cada um individualmente, seu conhecimento. E gradativamente, lá no céu, de eternidade a eternidade, vamos estudar e vamos ter mais conhecimento. Bom, meus queridos, e a quarta e última coisa que eu e você vamos levar é o nosso caráter. O nosso caráter, eu e você individual, vamos levar. É esse ponto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem pregado muito. E vamos estudar aqui Bíblia e Espírito de Profecia e entender esse assunto melhor. Queridos, abra vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo... Antes de falar o capítulo e o versículo, eu queria fazer uma pergunta para você e para mim. Se eu e você soubesse que Cristo ia voltar amanhã, você viveria o mesmo dia que você viveu ontem? Se eu soubesse, eu e você, que Cristo, se eu soubesse, você soubesse, que
que Cristo ia voltar hoje ou amanhã, você viveria o mesmo dia que viveu ontem? Pense nisso aí, porque vamos entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Meus queridos, medite sobre isso, responda para si mesmo, indaga sobre essa pergunta. Será que eu viveria o mesmo que eu vivi ontem se Cristo voltasse hoje ou amanhã? Muito bem, abra vossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 5 e o 6 e o 10. Vocês prestaram atenção aqui, não é isso? 4 coisas que vamos levar para o céu. A primeira é o nosso fôlego de vida, a segunda é a nossa estatura, a terceira o nosso conhecimento e a quarta o nosso caráter. Ok? Vamos ler aqui na Bíblia e vamos entender isso aqui. Na Bíblia e espírito de profecia. E a pergunta ficou para você refletir. Se Cristo voltasse hoje ou amanhã, você viveria o mesmo dia que você viveu ontem? Você praticava as mesmas coisas ou melhoraria a sua vida espiritual? Vamos ler aqui. Muito bem. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e o 6 e depois o 10. Presta bem atenção na palavra do Senhor aqui. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa nenhuma, porque sua memória já está no esquecimento. Aí vem aqui no versículo 6, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Meus queridos, porque os vivos, nós vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Ali tudo se encerrou, seus planos, ódio, pensamentos, tudo que eles planejavam. Ou eu e você, quando morre, ali se encerra, acaba-se tudo. A inveja, o ódio, já pereceram junto com eles. E não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Acabou tudo. Ali a vida se encerrou. Não há mais vida, não há mais plano, projeto, mais nada. No versículo 10 ainda do capítulo 9 de Eclesiastes, nos diz ainda o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ali na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Para onde a gente vai, não há obra, não há projeto, não há sabedoria, não há coisa alguma. Acabou, se encerrou, meus queridos. Você que é adventista do sétimo dia, que conhece o assunto da imortalidade da alma, conhece o assunto da morte, sabe que ali a morte se encerrou pelo devido tempo. Sabemos que depois vamos ressuscitar para a vida ou para a morte. E é interessante que aqui no livro de Jó, capítulo 7, e o versículo 9 e o 10, nos diz o seguinte aqui. Jó 7, 9 e 10. Diz assim: tal como é a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura. É da mesma forma. Jamais tornará a subir. Quando a nuvem se passa, ela não volta mais. Assim será com a pessoa que morre. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar aonde ele habitava, e ele nunca mais conhecerá mais nada. Já acabou tudo para ele. Então, quando eu morro, eu não volto mais à terra. Eu não volto para o meu lar. Encerrou minha vida. Eu não levo nada, a não ser minha estatura, meu conhecimento, a não ser meu fôlego de vida,
e a não ser meu caráter. Essas 4 coisas eu vou levar quando eu morro. Na minha sepultura, no meu velório, no meu caixão, vai essas 4 coisas. Não literalmente dentro do caixão, porque nossa estatura vai estar ali dentro do caixão. Essa vai literalmente. Mas nosso conhecimento vai estar guardado. Nosso espírito também. E nosso caráter. Para quando a gente ressuscitar, ser tornado de volta para a nossa vida. Entendeu aqui, né, meus queridos? Então, muito bem. Vamos aqui no Salmo, livro de Salmos. Salmos, capítulo 146. Perdão, irmãos. Salmos 146 e versículo 3 e 4. Nos diz o seguinte aqui. Salmos 146, versículo 3 e 4 nos diz o seguinte. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, nem em quem não há salvação. Não confieis nessas pessoas. Olha, porque vai sair dele o espírito, e ele tornará o pó. Nesse mesmo dia, perece todos os seus desígnios com ele. Então, meus queridos, não devemos confiar no ser humano, porque todos os seus desígnios vai acabar no dia da sua morte. E ele não tem garantia nenhuma de nos dar proteção e vida boa, em nada, em aspecto nenhum. Porque quando ele morre, o ser humano acaba seus planos, acaba tudo, e seus desígnios com eles acaba também. Meus queridos, a morte é uma coisa certa em nossa vida. Muitos vão morrer antes de Cristo voltar e muitos vão estar vivos. Abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 24 e o versículo, Mateus 24 e o versículo 42 e o 44. Vamos prestar atenção aqui à advertência que Jesus nos deu. Ele nos mostrou aqui que devemos nos preparar. Presta bem atenção na palavra de Deus aqui, irmãos. Queridos, eu estou sendo muito objetivo aqui, direto nos assuntos aqui dos textos da Bíblia, porque você, adventista do sétimo dia, sabe muito bem desse assunto. Sabemos que um dia vamos morrer. E sabemos que vamos dormir por um determinado tempo. Sabemos que vamos ressuscitar, ou na vinda de Cristo, ou depois da sua vinda 1000 anos, vamos ressuscitar. Quem ressuscitar na vinda de Cristo estará salvo. Quem ressuscitar após os 1000 anos estará totalmente perdido. Então eu quero mostrar para vocês aqui, meus queridos, uma coisa importante. É sobre a morte. A morte é onde se encerra tudo. Ela pode ali vir de repente na sua vida e sua vida se encerrar. A porta da graça fechar para você e Cristo voltar. Vamos entender isso aqui. Muito bem. Aqui diz no versículo 42 e até o 44 do capítulo 24 de São Mateus. Diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus. Mas considerai isto. Jesus falou, presta atenção nisto. Considerai. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão entrar em sua casa. Por isso ficai atento também, porque não sabeis qual hora e dia o Filho do Homem virá. Queridos amigos e irmãos, Jesus alertou a gente aqui. Olha, assim como o pai de família deve estar atento para o ladrão não entrar na sua casa, assim devemos estar atentos
para o dia da volta de Cristo Jesus. Está preparado, assim como um pai de família se prepara para o ladrão não entrar na sua casa. Eles têm que estar atento, assim eu e você tem que estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Agora presta atenção nisso aqui, meus queridos. Muitos vão estar vivos na volta de Cristo Jesus. Muitos vão estar vivos. E esses que vão estar vivos vão saber o dia e a hora da vinda de Cristo Jesus. Deus vai avisar o dia e a hora, vai falar para o seu povo que vão estar vivos, ali, intacto, preparados, santos. O dia e a hora eles vão ouvir a voz de Deus anunciando o dia e a hora da volta do seu Filho. Está escrito isso no livro Primeiros Escritos, na página 285. Vai haver um grande terremoto, como nunca houve, entre a sexta e sétima última praga. Muitos que estão dormindo no sepulcro, na sepultura, vão ressuscitar. Essa ressurreição é de Daniel 12:2, uma ressurreição especial. E nesse dia, ao Deus fazer o concerto com o seu povo, o concerto de paz, Deus ali vai estar o seu povo selado, salvo, intacto, totalmente salvo. Deus vai falar para eles o dia e a hora da vinda do seu Filho. Queridos, já pensou você saber o dia e a hora? Jesus vai vir numa quinta, tal hora. Isso vai ser um privilégio para os que vão estar vivos. Hoje não sabemos o dia e a hora. Hoje qualquer pessoa que marcar data é falso profeta. Agora, quando eu e você morre, está selado. A porta da graça fechou. Cristo voltou. E aí você vai ressuscitar, ou na vinda dele, ou após 1000 anos depois da sua vinda. Queridos, abra vossas Bíblias ainda no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, 19 e 21. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e o 21. 20 e 21. Vamos lá. Presta atenção aqui agora na palavra do Senhor, meus queridos. Queridos, é como eu falei, vocês decoraram bem? Vamos levar 4 coisas: estatura, conhecimento, fôlego de vida e caráter. E aqui sabemos que um povo especial, santo, selado, vai saber o dia e a hora da vinda de Cristo. Esse povo vai saber. Mas quando você morre, não sabemos. Vamos estar guardados na sepultura e ali vamos acordar ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Muito bem, por isso que eu quero mostrar para vocês que é importante o nosso caráter. Uma dessas 4 coisas que é de grande importância é o nosso caráter. Bom, todas elas são importantes. A nossa estatura, não devemos nos preocupar com ela, porque vamos crescer gradativamente lá no céu. O nosso espírito fica com Deus e ele vai devolver de volta. Não devemos se preocupar. O nosso conhecimento devemos se preocupar, porque ele é a formação do nosso caráter. Muito bem, e aí o nosso caráter que vai determinar se vamos estar salvos ou não. Porque, meus queridos, o amor de Deus é incondicional. A salvação é condicional. Não devemos confundir. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Porém, ela requer obediência. E aí, a salvação se passa a ser condicional. Agora, o amor é incondicional, que é a graça de Cristo Jesus. Ela foi derramada sobre todos. Agora basta a gente aceitar e obedecer. Bom, meus queridos, e devemos entender uma coisa,
que somos salvos pela graça, justificados pela fé e somos julgados pelas obras. Então, as obras nos determinam se estamos salvos ou perdidos. Cristo nos salva pela sua graça, pela sua justiça. A sua justiça é imputada em nós. Perdão, meus irmãos, que eu não ando bem. Estou um pouco gripado, mas é natural. Bom, sabemos que pela nossa fé e pela justiça de Cristo e pela graça somos salvos, mas vamos ser julgados pelas obras. Muito bem. E vamos entender aqui que a salvação requer de nós um caráter formado, perfeito. Ok? Vamos ler aqui no livro de Salmos, ou Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, 20 e o 21. Diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, aos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Muito bem, meus queridos. Assim como acontece com o homem, acontece com o animal. O homem não tem vantagem nenhuma sobre os animais no sentido da morte. Assim como morre um, também morre o outro. Assim como um tem um fôlego de vida, também o outro tem. Agora, presta atenção aqui numa coisa: a diferença do homem para o animal. Vamos ler aqui no versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Presta atenção agora, irmãos. Nós, como seres humanos e os animais, todos são iguais. Todos vão morrer, todos vão voltar para o pó, porque assim está escrito. Nós somos feito criaturas de Deus, formado pelo pó da terra. Somos filhos de Deus. E esses filhos de Deus foram formados, criados pelo pó da terra. E Deus soprou nas narinas ali de Adão, e assim deu o fôlego de vida a ele, e ele passou a ser alma vivente. É o que está escrito na Bíblia. Então não há diferença aqui, no momento, entre o animal e o homem. Todos são iguais, vão voltar para o pó. Agora, no versículo 21, que há a diferença aqui. Diz aqui, olha: quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e os dos animais para baixo, para a terra. Então, há uma diferença aqui. O homem é racional. O homem é racional. Ele tem raciocínio. O animal não é racional. É irracional. Não tem raciocínio. E o que acontece com isso, meus queridos? O fôlego de vida dele, quando ele morre, acaba-se. Não tem volta para Deus. Ali se encerrou sua vida e ali acabou-se o animal como nunca ele se tivesse existido. Claro que se você tem um sentimento pelo animal, gosta dele, ama, quando ele morre você tem sentimento. Mas ali encerrou a vida dele para todo sempre. Não é igual o homem. O homem morre, volta ao pó, o fôlego de vida dele volta para Deus. E aí é uma questão que devemos agora meditar e estudar sobre esse assunto. Esse fôlego de vida que volta para Deus, volta para o homem depois. O caráter volta para ele depois. O conhecimento volta para ele depois. A estatura é a mesma. E gradativamente ele vai adquirir ela lá no céu. Só que o caráter, olha, o conhecimento vamos adquirir cada vez mais lá no céu. Vamos adquirir mais tamanho lá no céu, estatura, voltar ao tamanho de Adão. Vamos estar com o nosso fôlego de vida o mesmo. Agora o caráter, meus queridos, ele vai ser eterno. Ele não vai mudar.
ele não vai ter mudança nenhuma. Eu tenho que formar ele aqui na terra. Por isso que é importante o nosso caráter. Prestou atenção aqui agora? É esse assunto que vamos estudar nos espíritos de profecia. Muito bem, você que é adventista do sétimo dia, entendeu, não é isso? E você que não é, também entendeu, porque eu tenho certeza, se você estudar a Bíblia direitinho, você vai ver, se você se aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que o homem morre, ele fica inconsciente, ele ali dorme, um sono profundo, acabou todas as suas obras. E tudo que ele fez aqui debaixo do sol se encerrou. Mas 4 coisas vai acompanhar ele: o fôlego de vida, a estatura, o conhecimento e o seu caráter. O seu caráter vai determinar se ele está salvo ou perdido. Não é dessa forma, meu irmão. Morri, se eu fui bom, vou para o céu. Morri, fui ruim, não fui uma boa pessoa, vou para o inferno ser queimado eternamente. Sabemos que esse estudo ele é falso, não é verdadeiro. Agora, sabemos que se a gente estudar a Bíblia profundamente, vamos entender que a nossa alma, nossa vida, ela se torna imortal, o nosso corpo corruptível se tornará incorruptível quando Cristo voltar. Ok, meus queridos? Vamos entender tudo isso aqui. Bom, vamos abrir espírito de profecia. Se eu for ler aqui na Bíblia profundamente sobre o assunto da morte, tem muitos textos. Aí a gente vai perder um pouco de tempo, o áudio aqui vai ficar muito grande e nós não vamos ter paciência de ouvir assim diretamente. Vamos às vezes até cortar o áudio e fica complicado. Então vamos fazer o seguinte, vamos direto no espírito de profecia entender nosso caráter, que tem que ser formado antes da volta de Cristo. Nosso tamanho não tem problema. Nosso fôlego de vida não tem problema. Nosso conhecimento, a capacidade que Deus nos dá, o intelecto, é o que vamos adquirir aqui na terra, guardar conosco a luz da verdade e aí vamos levar junto conosco. Esse é um assunto do nosso conhecimento que sabemos que cada um que estuda diariamente vai adquirir, mas não vai adquirir ele totalmente. E de eternidade a eternidade, nunca vamos ter todo o conhecimento de Deus. Mas o nosso caráter tem que ser formado aqui completo. Não vai ser mudado nada, nem na volta de Cristo, nem na ressurreição, nem na eternidade. Vamos entender isso aqui. E é isso que a Igreja Adventista do sétimo dia quase não prega, meus queridos. Devemos entender isso, que o nosso caráter é de grande importância. Ok? Vamos agora aqui abrir espírito de profecia. Eu li alguns textos aqui, poucos da Bíblia, e a gente deu para entender aqui mais ou menos eu digo no modo, porque não lemos bastante texto para ganhar tempo, ok? Que a morte é um sono, vamos voltar para o pó, ao a gente morrer, vamos encerrar tudo aqui na terra. E aí não existe mais oportunidade de salvação, a não ser essa agora, nesse momento. Abra aí um livro, se você tiver, Lar Adventista, página 16. Lar Adventista, página 16. Vamos entender aqui, meus queridos, a importância de formar nosso caráter. Preste atenção na palavra do Senhor. Presta bem atenção agora. Se vos alienaste e deixaste de ser cristão bíblico, convertei-vos, pois o caráter que apresentastes num tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se você não é cristão bíblico, se você não pratica o que está escrito, se arrependa. É o que diz a palavra do Senhor.
porque o nosso caráter que eu apresento hoje num templo de graça será o mesmo na ocasião da vinda de Cristo. E diz aqui, se desejais ser santo no céu, deveis ser primeiro aqui na terra. Os traços de caráter que eu e você nutre na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Grave isso aí, meus irmãos. O traço de caráter que eu e você nutre aqui na vida, que consegue adquirir e formar, ele não será transformado na ressurreição nem na vinda de Cristo. Ele será o mesmo. Presta atenção aqui agora. E diz aqui, deveis, olha, presta atenção agora, os traços de caráter que você nutre na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Sairei do sepulcro com a mesma disposição que manifestasse no lar, na sociedade. Jesus não muda o caráter de ninguém em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora, nessa vida diária. Está você e eu determinando se estamos salvos ou perdidos. Meus queridos, Cristo não vai mudar o seu caráter na sua vinda. Na ressurreição não vai ser mudado caráter nenhum. Na ressurreição, meus queridos, não vai ser mudado nada em sua vida, nem na minha. Vai ser o mesmo caráter. O seu caráter e o meu vai para toda a eternidade. Presta atenção aqui nesse mesmo livro, na página 319. Olha o que a pena inspirada nos diz sobre o nosso caráter. Por isso que eu falo, essa mensagem tem sido pregado pouco na igreja, porque o caráter é que vai definir, vai mostrar se estamos salvos ou perdidos perante Deus. E diz aqui a pena inspirada na palavra do Senhor: aonde há falta de religião no lar, de nada vale sua profissão de fé. Muitos estão enganando-se a si mesmo por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão, transformação de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui e pela graça de Cristo precisamos vencê-lo enquanto dura a graça. Este é o lugar para onde nós devemos nos preparar para a família do alto. O nosso caráter, ele tem que ser formado aqui, meus queridos. E esse é o lugar que devemos formar ele. Não devemos nós nos enganar a nós mesmos, achando que Cristo vai mudar alguma coisa em minha vida. Meus queridos, hoje a mensagem da seguinte forma: meu irmão, não se preocupe. O que você não consegue fazer, obedecer, Cristo vai completar por você na vinda dele. Cristo morreu na cruz, vai te salvar do mesmo jeito. Não se preocupe. É a mensagem que ouvimos hoje nos púlpitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A graça lhe salvou. Você pode viver do jeito que você está. Não tem problema. Se você se veste dessa forma, continue. Se você usa tipos de joias, pinturas, usa tipos de alimentação, usa atividades aí no mundo que não é da vontade de Deus, não tem problema. Se você não vence, a graça de Cristo vai te salvar. Não é doutrina, não é princípio, não é nada disso que vai te salvar. É a graça de Cristo, é o amor de Cristo.
Meus queridos, essa mensagem não está escrito na Bíblia, no espírito de profecia. O que está escrito é que a graça de Cristo nos salva, que o seu amor nos salvou. Agora tem condições para eu ir para o céu. As condições é eu formar um caráter simétrico, reto, justo perante Deus para eu ser aprovado. E aqui no livro, eu tenho um livro aqui, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página, vamos ler aqui na página 429, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, diz assim, meu querido, vocês vão entender melhor a profundeza da formação do caráter que devemos ter aqui na terra, se queremos ser salvos. Diz aqui a palavra do Senhor. O caráter é coisa individual, não é coisa conjunta. Não é eu ajudando o caráter do irmão, o irmão ajudando o meu caráter a ser formado, mas é individual. Cada um de nós tem uma obra a fazer para o tempo e a eternidade. É formar o nosso caráter. Deus aborrece, perdão, irmãos, Deus aborrece a indiferença com respeito à formação do caráter. Deus aborrece o homem ou o ser humano que faz indiferença de formação de caráter. Se eu não buscar a formação do meu caráter individualmente, se eu não buscar cada dia, Deus me aborrece. E Ele aborrece essas pessoas que não levam a sério a formação de caráter. Leva com indiferença. Não podemos, irmãos. É coisa séria o nosso caráter. E aqui na página 545 desse mesmo livro, nos diz aqui o seguinte, sobre o caráter. Cada ato da nossa vida, por menos importante que seja, tem sua influência na formação do caráter. Cada ato, meu irmão, não comer, não beber, não vestir, não andar, não falar, nas palavras, nas atitudes, na maneira que você vive como cristão, cada ato, por mínimo que seja, ele é de grande influência na formação do seu caráter e do meu. E diz aqui, um caráter é mais precioso e valioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é a mais nobre na qual se possam empenhar os homens. Entendeu aqui, meus queridos? O caráter é mais valioso do que toda a riqueza do mundo. Riqueza nenhuma vai te salvar. Riqueza nenhuma vai te colocar ponta em sua vida para aumentar a sua vida espiritual. Você pode ser um cristão que vá na igreja, devolva grandes dízimos, grandes ofertas. Você pode ser um homem que dê muitas riquezas para a obra. Você pode fazer toda a obra aqui na terra de caridade como for. Mas se você não formar um caráter perfeito em sua vida, olha, não vai adiantar de nada. Porque obras de caridade ajudam a formar o caráter. Mas tem outras coisas mais também que formam o caráter. Então só isso não vai adiantar. Você só ter dinheiro para querer comprar salvação, mostrar para as pessoas que é o irmão que dá dízimo alto, ou compra terreno, doa para a igreja, ou faz doações grandes para a igreja, isso não quer dizer que vai lhe salvar. O caráter é mais valioso do que tudo isso. E um caráter formado, ele bem alicerçado, ele pratica essas coisas, faz parte, não é só isso. Bom, meus queridos, e diz aqui o seguinte, as faculdades mentais e morais que Deus nos concedeu, perdão, não constitui o caráter.
Olha, as faculdades mentais que Deus nos concedeu não constituem um caráter. O caráter não é dado por Deus, irmãos. Entenda isso. O caráter não é um dom de Deus, não vem de Deus. Deus não chega assim e fala: irmão João, vou te dar caráter. Irmão Cícero, irmão José, vou te dar caráter. Perdão, irmãos. Não é dessa forma que Deus age com o caráter. Ele não nos concede caráter. Mas presta atenção aqui agora. Um bom caráter olha aqui que fala aqui agora. Deus nos dá as faculdades moral. Ele não nos constitui o caráter. Elas são talentos. Presta atenção agora. Que devemos aproveitar e que, se devidamente aproveitados, formarão um caráter. As faculdades mentais, tá? A sabedoria que Deus nos dá, que Ele nos concede, não constitui caráter. Essa faculdade, essa sabedoria, nos ajuda a gente aproveitar ela e a gente agora devidamente formar um caráter em nossa vida. Reto. Pode um homem ter na mão semente preciosa, mas essas sementes não são um pomar. A semente tem de ser plantada antes de se tornar árvore. A mente é o terreno, o caráter é o fruto. Deus nos deu as faculdades para as cultivarmos e aperfeiçoarmos nosso próprio procedimento. Determina-nos nosso caráter, no educar nossas faculdades, de modo que se harmonizem e formem um caráter de valor. Temos uma obra que ninguém, senão nós mesmos, tem que efetuar, é formar o nosso caráter, pelos frutos que Deus nos deu. O que é que Deus nos deu? Para a gente formar um caráter: conhecimento, sabedoria, o poder do Espírito Santo, a morte de Cristo na cruz, pela sua justiça, pela sua graça, formamos um caráter perfeito. E diz aqui, olha, um texto aqui ainda interessante. Eu ainda quero ler aqui na página do livro Parábola de Jesus. Parábolas de Jesus, na página 318 e 319. Olha o que é que diz aqui, meus queridos. Por isso que muitos pastores, muitos que dão estudo bíblico, pregam a palavra de Deus, estão enganando a muitos, dizendo que não precisa se preocupar tanto com a vida de consagração perante Deus e com a formação de caráter. O que você não conseguiu fazer, que você é fraco, que você está ali sem conseguir sair dessa situação de pecado, Cristo completou na cruz. Mensagem essa diabólica, meus queridos. Olha o que é que diz aqui. Parábolas de Jesus, página 319 e 318 e 319. Parábola de Jesus. Diz assim: não haverá oportunidade futura em que os homens poderão preparar para a eternidade, se preparar. Não haverá oportunidade futura para eu e você se preparar para a eternidade. Nesta vida é que devemos nos trajar as vestes da justiça de Cristo. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Não haverá oportunidade, meus queridos, futura para a gente se preparar. Essa é a única oportunidade para a gente formar um caráter para a vida eterna.
Por isso que eu falei no início aqui. Se você soubesse que Cristo ia voltar hoje ou amanhã, como seria seu dia? Você viveria o mesmo dia que viveu ontem? Meus queridos, devemos nos preparar, porque não sabemos se vamos morrer hoje ou amanhã. Não sabemos, porque a morte sela o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo Jesus. Quando você morre, Cristo voltou para você. O fechamento da porta da graça fechou para você. Para os vivos ainda não, mas para os mortos já. Cristo voltou, porque a morte é um sono. Você vai deitar na sepultura, vai dormir e de repente você nem percebe. Abre o olho, Cristo está voltando nas nuvens dos céus. Ou você vai ver ele para a vida eterna ou para a morte eterna. Queridos, a morte é uma das coisas que devemos meditar muito sobre ela. O sábio Salomão falou o seguinte em Eclesiastes: é melhor a gente ir num velório do que ir num banquete, porque num velório ali vamos meditar o que é a nossa vida, em que ela termina. Num banquete nós não vamos meditar em nada, queremos só saber de comer, beber e farrar. Precisamos meditar cada dia, cada instante, cada momento. O que está se passando em nossa vida? Será que estamos nos preparando para a volta de Cristo Jesus? Será que o meu caráter está sendo preparado, está sendo aprovado ali no juízo perante Deus? Queridos amigos, ainda aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 466, tem um texto aqui também de grande importância. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 466. Diz aqui, meus queridos, presta atenção nesse texto. É o que eu estou falando. A palavra do Senhor deixa mais claro, mais evidente sobre o nosso caráter. Ela diz aqui, solene coisa é morrer. Solene. Você quando para pensar na morte, o que você pensa? É um momento solene. Você sabe que vai deixar parentes, amigos, esposa, filhos, seus pertences, sua riqueza, ou até a pobreza que você vive, seus objetos particular, suas coisinhas que você cuida ali, especial, você ali cuida. A minha riqueza única hoje que eu tenho na minha vida é isso aqui atrás, é a palavra do Senhor, é a Bíblia, é o conhecimento, é o que eu tenho na minha vida hoje de riqueza. Meus irmãos, eu zelo por isso hoje. Eu fui negligente, hoje eu zelo. Eu procuro ser um servo de Deus. Sou um pecador, tenho lutado para vencer as tentações, para formar um caráter. Eu tenho lutado na minha vida. Não é fácil. Jesus não garantiu que era bom, que era fácil, que era maravilhoso formar um caráter. É acima, o caráter é formado em cima de sofrimento, dificuldade. E eu e você, quando morrer, vamos deixar tudo. Solene é a gente pensar na morte. Mas diz aqui um texto, presta atenção agora. Mas muito solene do que morrer é viver. Se você pensa na morte, já lhe dá um pouco de medo, de atenção. É um momento solene. Mas mais solene ainda, meus queridos, é viver. Sabe por quê? É viver o mais solene ainda, porque é o momento que eu e você tem que nos preparar. Temos que estar atento. Esse é um momento, estamos no fim do fim. Estamos num tempo agora, meus queridos, que não há mais nada a fazer a não ser nos preparar. E diz aqui, todo pensamento
palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo. O corpo se acaba, meus queridos, mas não efetua mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa ele para todo sempre e não há mudança nenhuma. Meus queridos, isso é a palavra de Deus, é os espíritos de profecia. Até você que não estuda a palavra de Deus, os antigos daquele tempo, dos anos 50, 60, 80, 90, eu sou do ano 67, então de lá para cá eu via como mudou e como tem mudado as coisas. Eu estou vendo isso, estamos no momento solene da história. Até você que não estuda a Bíblia está vendo que o mundo está se acabando, Cristo está voltando. E meus queridos, caráter, até as pessoas que não estudam a palavra de Deus, às vezes aí fora no mundo tem. A sua palavra às vezes é de grande valor. Caráter, tem homens que respeitam seu casamento, que vive com a família ali, se dedica a ela. Tem homens que compra, paga direitinho, não anda com mentira e não conhece a palavra do Senhor. Isso também é caráter. E aqui diz que solene muito mais do que a morte é viver. Cristo não vai mudar caráter, ele vai fixar na sua vida para todo sempre. Quando Cristo voltar, a única coisa que ele vai fazer nesse corpo nosso é dar o toque da imortalidade. Nós vamos ter a vida eterna e esse corpo corruptível, ele vai se tornar um corpo incorruptível. Queridos, e vamos ter um caráter em nossa vida para toda a eternidade. Vamos ter essa responsabilidade aqui na terra de construir ele, de colocar um caráter na nossa vida. Isso não é Deus que vai fazer, é você próprio, através do Espírito Santo e através da graça de Cristo Jesus. Mensagem escolhida, volume 3, na página 146. Mensagem escolhida, irmãos, volume 3, 146. Se você tem esse livro em casa, confira aí depois. Mensagem escolhida, volume 3, página 146. Nos diz aqui o seguinte, ainda sobre o caráter. Diz aqui, olha, presta atenção na palavra do Deus Todo-Poderoso. Diz aqui, alguns em toda a geração desde Adão resistiram a todos os seus artifícios e se destacaram como nobres representantes daquilo que o homem podia ser e fazer. Cristo, cooperando com os esforços humanos, ajudando o homem a vencer o poder de Satanás. Enoque e Elias constituem os corretos representantes do que a raça humana poderia ser pela fé em Jesus Cristo. Se resolvesse sê-lo, Satanás ficou muito perturbado, porque esse nobre e santos homens permaneceram impolutos entre a poluição moral que os rodeava, aperfeiçoaram o seu caráter íntegro e foram considerados dignos para a transladação do céu. Meus queridos, Enoque e Elias aperfeiçoaram o seu caráter e foram dignos
de ser transladado para o céu. Louvado seja Deus, glória a Deus por esses homens. É uma prova que eu e você pode vencer o caráter mau e colocar um caráter bom na sua vida e na minha. Nós podemos vencer. Satanás não tem poder na sua vida, nem na minha, se eu e você não permitir. Ele não tem poder porque ele já foi vencido. E através da graça de Cristo, da justiça de Cristo, nós venceremos, meus queridos, e teremos um caráter perfeito. Mas temos que construí-lo aqui na terra, colocar em nossos corações, e aí seremos perfeitos para ir para o céu. Meus queridos, ainda quero ler aqui, nesse mesmo livro, no livro aqui, olha, Mensagem Escolhida, volume 3, na página 148, nos diz aqui o seguinte, olha: jamais poderemos ver nosso Senhor em paz, se nossas almas não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem de ser colocado em sujeição à vontade de Cristo, segundo foi expresso pelo grande apóstolo. Precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perdão, irmãos. Jamais atingiremos nossa condição sem diligentemente esforço. Devemos batalhar diariamente, foi como eu falei, contra o mal exterior e o pecado interior. Se quisermos alcançar a perfeição de caráter como um cristão, devemos batalhar, meus queridos. Devemos expulsar de nós o pecado. Agora, muitos vêm para a igreja pensando que não precisa formar caráter, que está tudo bem, basta eu estar na igreja, Cristo já me salvou. Opa, Ele deu a vida para mim, Ele morreu na cruz, seu sacrifício foi o suficiente para eu ser salvo. Evidente, é verdade. Mas, meus queridos, precisamos andar em obediência, precisamos formar caráter puro e santo. Não é só a morte de Cristo que nos salva, porque a morte dele já nos salvou. Eu vou explicar de outra forma, para a gente entender melhor. Não é a morte hoje de Cristo que vai nos salvar, porque já nos salvou. Somos salvos já, pela graça. Não devemos entender da seguinte forma: ah, Cristo morreu na cruz, já estou salvo. Não é só isso não. Não é só a morte dele não, meus queridos. Eu não sei se você está me entendendo. É também a nossa obediência. Se Cristo salvasse a todos só pela sua morte, todos seriam salvos. Não precisava ele vir à terra, morrer por nós. Bastava ele interceder direto pelo Pai lá por nós e pronto, acabou. A morte dele nos deu caminho para nós construir um caráter. A morte dele é ligada à nossa salvação, e a nossa salvação é ligada à morte de Cristo Jesus pela graça, mas requer obediência. Irmãos, o que eu quero dizer é que Cristo já lhe salvou. Não se preocupe com a morte de Cristo mais na cruz. Ele já te salvou. A graça dele já te salvou do pecado, da morte. Agora cabe a mim e a você se preocupar com a formação de caráter. É isso que eu quero dizer. Não vá me interpretar mal. Eu não quero dizer aqui que a morte de Cristo não é o suficiente. É para nos salvar. É o suficiente. A sua graça, o seu amor, ele nos deu tudo o que tinha para nos salvar.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Está lá em João 3,16. Mas no 36 diz o seguinte, meus queridos. No 36 de João 3, você leu o 16, leia lá o 30, você leu o 16, mas leia o 36, o que está escrito. Se eu não crer no Filho de Deus e não obedecer, a maldição de Deus, a ira de Deus está sobre mim. Então, meus queridos, se eu não crer no Filho de Deus, não obedecer, não vai adiantar a morte dele na cruz. É isso que eu quero falar. Não se preocupe, ele já te salvou, ele te ama. Você pode fazer mais ou menos, ele vai te amar do mesmo jeito. A salvação, ele nos deu de graça, mas é condicional, através de uma formação de um caráter. E eu quero mostrar aqui para vocês, no livro Testemunho para Ministro, página 50. Testemunho para Ministro, página 50, meus queridos. Olha o que é que diz aqui. Eu tenho muitos textos falando sobre a formação de caráter. Olha o que eu falei, que só a morte de Cristo é o suficiente para nos salvar. Não se preocupe com isso mais. Ele já nos salvou. É o suficiente para nos salvar do pecado. Agora requer uma coisa. Se nós não praticarmos essa coisa, a morte dele é em vão. Diz aqui, os anjos ficam admirados ao ver a transformação de caráter efetuado nos que se entregam a Deus. A experiência ao exprimir sua alegria em cânticos de arrebatados louvor a Deus e ao Cordeiro quando vê um cristão formando caráter. Essa é a alegria dos anjos e de Deus e de Cristo. Meus queridos, aqui ainda nesse mesmo livro, na página 18, no livro Testemunho para Ministro, nos diz aqui o seguinte, a palavra do Senhor diz o seguinte, os anjos de Deus, serafins, querubins, potestades encarregadas de cooperar com as forças humanas, olha bem, esses anjos poderosos, serafins, querubins, ele olha com admiração e alegria que o homem decaído, que era filhos da ira, estejam por meios do ensino de Cristo, formando caráter, segundo a semelhança divina, para seres filhos e filhas de Deus, e desempenharem um papel importante nas ocupações ali do céu. Os anjos querubins, os serafins, esses anjos que nos ajudam, e a justiça de Cristo que nos ajuda a formar caráter, esses anjos, meus queridos, quando eles veem os homens formando caráter, eles ficam felizes. É isso que Deus quer da nossa parte, meus queridos. Senão a morte de Cristo não vai valer de nada. É isso que eu quis dizer. A morte de Cristo não vale de nada na sua vida se você não formar caráter. Não é o suficiente eu dizer, Cristo morreu por mim, estou salvo. Não é o suficiente. Temos que formar caráter. Essa mensagem enganadora que a graça de Cristo e a sua morte é o suficiente para nos salvar é enganosa. Porque, meus queridos, sabemos que Cristo já nos salvou. Se não fosse a graça dele, não seríamos salvos. Mas como ela é suficiente para nos salvar? Quando temos obediência e formação de caráter. Isso nos traz suficiente poder para sermos salvos. E essa obediência e formação de caráter, eu e você consegue pelo Espírito Santo, pela justiça de Cristo. Vamos ser salvos pela graça. É a graça. Sem graça não há salvação. Somos justificados pela fé. Sem fé não há salvação. E somos julgados pelas obras. Sem julgamento, sem obras, também não há salvação.
É um conjunto de coisas, irmãos. Por isso que 4 coisas que vamos levar para o céu: nossa estatura, nosso conhecimento, nosso fôlego de vida e o caráter, que é mais importante de todo e de tudo, para a gente ser aprovado ali no dia do juízo. Muito bem, vamos ler aqui mais um livro, que eu quero ler aqui, rapidamente, outros textos que falam aqui, muito importante, sobre a formação de caráter. Diz aqui, ao serem eles quem? O justo, ser chamado do profundo sono, eles vão sair da mesma forma que morreram ali naquele momento. Vão sair com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas aptidão, com os mesmos apetites, com os mesmos espíritos que foram para a sepultura. Muitos que morrem hoje vão ressuscitar com a mesma natureza. Não há mudança. Se eu morri pensando em fazer o bem, eu vou acordar, vou ressuscitar pensando em fazer o bem. Se eu morri pensando em matar alguém, eu vou morrer procurando aquele alguém para matar. Entendeu aqui, meus queridos? Como é importante a nossa vida antes da morte? Se eu morri com os desejos carnais do mundo, não comer, não vestir, não beber, não proceder em todos os aspectos, se eu morri praticando essas obras, eu vou ressuscitar assim. Se eu morri fumando, eu vou ressuscitar procurando um cigarrinho para fumar. Se eu morri fumando uma maconha, eu vou ressuscitar procurando uma maconha para fumar. Se eu morri tomando Coca-Cola ou café ou outra bebida imprópria, para nós que é adventista, vamos ressuscitar com os mesmos desejos. Se eu morri apoiando e de acordo com o pecado, com a apostasia que hoje se encontra no nosso meio, eu vou ressuscitar numa boa, tranquilo, dizendo: olha, meu irmão, você ressuscitou do meu lado, olha, vamos para o céu do jeito que está, não tem problema. Aquela apostasia, aquele problema que nós não venceu, Cristo vai completar agora. Irmãos, a salvação não é assim. Cristo voltando com a varinha de condom, como contos de fada. Agora, irmão João, se transforme num homem santo. Não, meus queridos, para eu ir para o céu, eu tenho que me preparar primeiro aqui. Senão a morte de Cristo é em vão, não vale de nada. Não pense só que a nossa vida se encerra na morte de Cristo, não. Não pense que só a morte dele, vou repetir agora, e a sua graça é o suficiente para nos salvar? É, mas se a gente não for obediente, não vai ser suficiente não, irmãos. A graça, ela é imerecedora. Nós não merecemos ela. Não merecemos a morte de Cristo sobre nossas vidas. Somos pecadores, desgraçados, miseráveis. Mas, porém, quando se tornamos filhos de Deus, vivemos na graça, na misericórdia, nos caminhos do Senhor, temos que formar um caráter. A partir da hora que você conhece a luz, a verdade, você tem que mudar de vida. Senão você não consegue se salvar pela morte de Cristo e sua graça. Senão, todos seriam salvos. Jesus agora vinha buscar a todos de uma maneira geral. Então, cuidado com essas mensagens. A igreja não tem pregado a realidade, a obediência, formação de caráter. Preste bem atenção aqui. Agora, outro texto que eu vou ler. Diz aqui: nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não há menos as mesmas partículas de matéria ou substância, elas vão se dissolver, acabar-se, mas a nossa identidade vai ser preservada, que foram para a sepultura. As maravilhas, obras de Deus, são um mistério para o homem,
o espírito, o caráter do homem volta a Deus para ser preservado na ressurreição. Toda pessoa terá seu próprio caráter formado aqui na terra para toda a eternidade, na volta de Cristo. Está aqui, irmão, escrito no livro Maranata, o Senhor logo vem, e nesse livro Visões do Céu. Todo o nosso caráter formado aqui na terra, Deus vai nos dar ele de volta, irmãos. E ele não vai ser aumentado nem diminuído. Ele vai ser o mesmo que eu e você constrói. Defeitos, vícios, pecados que eu e você não conseguem deixar. Se não deixar, nós vamos se perder, meus queridos. Porque nosso caráter não pode estar lá escrito nenhum pecado. Agora, eu não quero ser aqui perfeccionalismo. Eu não quero falar disso aqui. E não sou pessoas assim. O que eu quero dizer é que eu e você tem que lutar diariamente. É uma luta. É uma contenda. A gente temos que lutar contra o inimigo. Vencer o pecado diariamente. Se você morrer procurando lutar, vencer o pecado, você estará salvo. Agora, se você continua zelando pelo pecado, acariciando, guardando ele em sua vida, a morte de Cristo não vai te salvar. A graça dele não vai te salvar. É isso que precisamos entender. Aqui na página 90, ainda desse livro aqui, Visões do Céu, diz aqui: quem deseja ser santo no céu, precisa ser primeiro santo na terra. Isso é a palavra do Senhor. Visões do Céu, página 90. Diz aqui, e está no livro Eventos Finais, na página 295. Se eu quero ser santo no céu, é preciso ser primeiro na terra. É isso que devemos entender. Diz aqui: os traços de caráter cultivado na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestemos no lar, na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda de ninguém. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino, ou para a vida ou para a morte. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter sinétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões do alto. Queridos, precisa eu falar mais alguma coisa desse assunto? Isso não tem pregado nos púlpitos da igreja. A igreja tem iludido a muitos, dizendo que você está salvo só pela graça de Cristo e acabou. Não é dessa forma. Eu vou repetir, porque eu estou repetindo isso. Porque a pregação de hoje é ilusória. É muita ilusão. Irmãos, queridos, a graça te salva. Olha, você vindo para a igreja, devolvendo o dízimo, guardando o sábado, você não comendo carne de porco, pronto. A graça de Cristo te salva. Não é o suficiente, meus irmãos. Temos que formar um caráter. Desculpa até se eu falei alguma coisa que você não entendeu, mas é bem claro aqui, nos Espíritos de Profecia e Bíblia. Quando a gente morre, acabou, encerrou tudo. Se você fez por bem merecer a vida eterna, você vai ter a vida eterna. Mas se não, você vai ter a morte eterna. Realmente, essa é uma mensagem direta. Essa é uma mensagem que deveria a igreja pregar. Preparação de caráter. Isso envolve na salvação de cada um de nós que queremos, que desejamos ir para o céu. Essa é a verdade, meus queridos. É uma realidade. Se você deseja ir para o céu, se você quer realmente ser salvo, e eu também, precisamos mudar nosso caráter, precisamos modificá-lo
cada dia. E olha o que é que diz aqui, ainda nesse livro, Visões do Céu, na página 97, diz assim: Cristo logo virá para levar o seu povo para as mansões que ele lhe está preparando. Mas nada que contamine poderá entrar nessas mansões. O céu é puro e santo, e os que querem entrar pelos portões da cidade de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior. Meus irmãos, isso aqui está no Conselho sobre Saúde, na página 103. Cristo vem buscar um povo, mas um povo santo, que procure ter santidade interior e exterior. Esse exterior é no vestir, é na maneira de você se apresentar ao mundo, no seu testemunho, na sua vida. E interior é um caráter puro, santo, perfeito. Lá não vai entrar pessoas de qualquer jeito no céu. Devemos entender isso. Devemos colocar na cabeça. Tem muitos, isso aí eu digo em todas as igrejas geral. A graça de Cristo me salvou. A sua morte me salvou. Realmente, é evidente. Mas se eu não obedecê-lo, se eu não formar um caráter, é tudo em vão. Não adiantou de nada a morte de Cristo, não adiantou de nada a sua graça na minha vida. É um conjunto de coisas, meus irmãos. É fé, é graça e obediência. Meus queridos, devemos entender isso profundamente, senão estamos perdidos. Não leve a salvação sua vida de brincadeira. Não leve o seu dia a dia da sua vida desapercebido. Cuidado, a morte pode vir na sua vida e de repente você morrer e não estar preparado. A porta da graça fechará para você, Cristo voltará para você e você está completamente perdido. E você vai ressuscitar junto com aqueles que vão ser destruídos depois dos 1000 anos, que vamos passar lá no céu. Meus queridos, vamos ficar atentos, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos meditar sobre ela, vamos entender melhor o que é a morte, o que é que devemos fazer dia a dia para quando a gente morrer, estarmos preparados. Ou se eu e você tiver um privilégio de estar vivo entre os selados, ali, ouvir a voz de Deus e dizendo assim: olha, meu filho virá tal dia e tal hora, e a gente esperar eles de braços abertos. Louvado seja Deus. Que essa mensagem, meu querido, vá de encontro ao seu coração. Que você e eu possa formar caráter santo, perfeito, não caráter deformado, não caráter que não vai ser aprovado num juízo investigativo. Sabemos que o juízo investigativo começou em 1844, começou pelos mortos. Você que é adventista do sétimo dia sabe disso. O juízo começou investigativo por Abel, foi o primeiro homem que morreu na terra. Começou por Abel e sucessivamente vem vindo. Não se sabemos se já está pelos vivos. Bíblia, Espírito e Profecia não revela isso. Sabemos que se hoje estamos vivos, sabemos que vamos morrer. E se o juízo investigativo já estiver pelos vivos, meus irmãos, é um momento solene da nossa vida. Precisamos nos preparar para esse momento, para que nosso caráter, nossas obras seja aprovado. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e que nos livre das garras do inimigo. Que Deus possa nos dar sabedoria para entender a sua palavra e formar cada dia caráter santo e perfeito. Se inscreva nesse canal, manda o seu like, meus queridos. Manda a sua mensagem, compartilhe conosco para nos ajudar. Aqui são mensagens simples, Bíblia e Espírito de Profecia.
Eu, às vezes, não consigo ler direito porque eu tenho um problema de vista, mas, pela graça de Deus, estou conseguindo passar texto para vocês de grande importância. Vamos estudar cada dia mais profundo sobre a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, agradecidos somos por mais uma vez estudar a Tua palavra. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa todas as famílias. Sejam com elas. Que possamos ser, Senhor, homens de caráter retos e puros, como foi Enoque e Elias, que hoje estão ali no céu, guardando a volta de Cristo. Ó Deus maravilhoso, nos prepara, nos ajuda a vencer todo o mal, todo o pecado, que o nosso caráter seja aprovado lá nos céus. Te rogamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo para todo sempre, no nome de Jesus. Amém.